primeira questão, sobre a qual quero ouvir a vossa opinião, é se a revolução tecnológica tão anunciada já chegou às salas de aulas e aos métodos de ensino. Vamos, esta primeira questão, por uma questão de ordem, até para nos entendermos, vamos começar por uma ponta e terminar na outra. Professor Felinto. Posso dizer boa tarde a todos. É a grande responsabilidade. Eu temo que daqui por 2 horas aquele valor de 87% desça e que nos culpem. Vamos tentar defender o melhor possível as nossas ideias, que eu acho que são muito semelhantes, se calhar, a ideias dos colegas. Não, um bocado esteve a falar com o Dr. Ivone Patrão, e se calhar ele poderia estar aqui, eu poderia estar daquele lado, mas, e dar os parabéns, portanto, pela iniciativa. Primeiro, enquadrar esta temática. Não há dúvida que, de acordo com a Lei 51 de 2012, que é o chamado Estatuto do Aluno, é proibido o uso de telemóvel de acordo com o seu artigo 10º, à linha R, que diz assim: não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente telemóveis. Os alunos não podem usar na sala de aula telemóveis, ao contrário dos recreios, poderão de facto usá-los, exceto quando o diretor autorize. Há escolas que, como vocês sabem, é o caso de Carcavelos, a escola do meu colega Alino Calado, que já há muito tempo quase que é obrigatório, não é proibido, quase que é obrigatório o uso do telemóvel. Aquilo que eu acho é que atualmente as escolas, pelo menos falo pelas públicas portuguesas, precisavam de um PTE, de um Programa Tecnológico para a Educação, ou seja, de mais computadores, de tablets, de smartphones, que agora são os dispositivos que existem, e de facto se calhar não estaremos preparados para estas novas tecnologias. Sendo certo que, quando se fala em telemóveis, eu penso que todos os alunos têm, de facto, na sua posse, pelo menos um telemóvel. Há um bocadinho o colega Calado falava que fez lá na escola dele um referendo em que todos os alunos tinham telemóvel. E eu acho que, de facto, há grandes vantagens no processo, respondendo à segunda parte da sua questão, no processo de ensino-aprendizagem para o uso deste instrumento de trabalho. Trata-se de um instrumento de trabalho que não vai salvar a educação, com certeza que não, mas é mais um instrumento de trabalho que nós não podemos desdenhar. Sob pena de, na minha opinião, aquilo que a sociedade admite, a escola está a rejeitar. E a escola não pode estar constantemente atrás do evoluir da sociedade. Isto é evolução. Com certeza que no meu tempo, e no vosso tempo, no tempo da maior parte das pessoas que estão aqui à minha frente, não se falava em telemóveis, não é? Também aqui há uns anos era impensável começar este debate muito interessante com a proposta que lançou o nosso moderador, vocês irem aos telemóveis e votarem. Isto era impensável, mas isto não contribuiu para que não irá contribuir para que este debate seja ainda melhor, seja potenciado. É isso que eu penso, acho que o telemóvel, se bem usado, regrado, em algumas disciplinas, por vontade do professor, poderá ser usado. A minha professora de Educação Visual usa o telemóvel para que os alunos ouçam música. Usa o telemóvel para que eles ouçam música. E percebe-se porquê. A professora de inglês usa o telemóvel para que os miúdos façam pesquisas. A professora de português usa o telemóvel para que os miúdos possam ir ao dicionário e saber algum significado. A professora de matemática usa o telemóvel por outro motivo qualquer. E daqui a pouco, na segunda parte deste debate, irão ver um vídeo muito interessante que nós fizemos na escola a propósito, portanto, desta temática. Sr. Professor. Muito bem. Obrigado pelo convite. Eu queria pedir desculpa, eu às 5h30 tenho mesmo que me ir embora. Queria deixar isto absolutamente claro. E temo que este debate vá muito para além dessa hora, mas pronto, são as minhas novas responsabilidades como eleito local e estou ainda a aprender, ainda sou caloiro nestas coisas. E não há app para estar à distância, mas eu espero que nós criemos isso. Eu queria dizer em relação a esta questão que me parece que não podemos ter respostas de sim ou sopas. Portanto, não podemos ter a resposta de sim ou não e, naturalmente, a questão é sim, mas ou não e... Mas no seu caso é sim, mas, não é? No Está caso, do lado do sim. Depende, porque quando não fizer sentido usar o telemóvel, não se deve usar o telemóvel. Agora, foram dados aqui belíssimos exemplos de como o telemóvel pode ser utilizado. Não se falou do caso da educação física, por exemplo, mas eu posso, por exemplo, como professor de educação física, estar a filmar um movimento qualquer que o
que o aluno está a fazer, um enrolamento para uma cambalhota, e mostrar-lhe, olha, tu isto é melhor fazer assim, corrigir a partir da filmagem. E, portanto, a resposta honesta que eu acho que todos damos de um lado e do outro é sempre, eventualmente, ou sim, mas, ou não, mas. Agora, quais são as grandes preocupações que creio que devemos ter à partida? Apesar de haver o tal referendo que diz que 100% dos alunos da escola de Carcavelos têm acesso ao telemóvel, é uma condição que se tem que cautelar, porque nós falamos aqui de telemóveis, eu parto do princípio que estamos a falar de dispositivos digitais, móveis, porque tanto me faz que seja o telemóvel como o tablet, portanto é um dispositivo digital móvel, e eu tenho que garantir que esta realidade não vai segregar ainda mais os contextos em que os nossos alunos, os contextos que eles herdam em função do seu ambiente familiar. Ou seja, não podemos estar a introduzir, através da utilização das tecnologias, mais desvantagens para alguns e estar a criar mais vantagens para outros. Essa era uma questão que eu tinha aqui guardada para mais tarde, mas já que a coloca, já que a levanta nesta altura, defendendo, e coloco aos três membros do painel que estão desse lado, eu estou deste lado para não estar no meio, eu não tenho aqui lado, entenda-se bem, mas coloco-vos esta questão, se defendendo a utilização do telemóvel na sala de aula, como é que se faria com quem não tem telemóvel, e não é o telemóvel normal de fazer chamadas, porque estamos a falar de telemóveis de terceira ou quarta geração, em que há capacidade para aplicações e para fazer uma série de tarefas que podem ser utilizadas na aula, mas que, economicamente, nem todos os alunos terão capacidade para isso. Eu continuo, talvez, a partir daqui, que é da mesma forma que nós resolvemos com os alunos que não têm condições para comprar manuais escolares. Porque nós temos nas nossas escolas muitos alunos que não têm acesso aos manuais escolares, a não ser quando chega a dezembro, por exemplo, que os pais ganham a oportunidade de ter o subsídio de Natal, e para muitas famílias é uma resposta. E, portanto, aqui aquilo que me parece é a escola deve garantir, deve ser um fator de equidade social. E, portanto, a utilização... Portanto, seria a escola a providenciar este tipo de aparelhos para todos os alunos? A ideia é, naturalmente, temos hoje um conjunto de recursos nos bolsos dos alunos ou nas suas mochilas, e falo dos telemóveis, como posso falar dos tablets, como estávamos a falar há pouco, e será eventualmente um desperdício de recursos para a escola estar a investir numa coisa que os alunos já trazem. Eu quero só dizer esta realidade que é, para mim, absolutamente avassaladora, é que os nossos telemóveis hoje são mais poderosos do que o primeiro computador que levou o homem à Lua. E, portanto, a partir do momento em que nós temos dentro do bolso uma ferramenta que tem esta capacidade, estar a desperdiçar a sua utilização é como, se calhar, quando surgiram as esferográficas, e há pouco falávamos disso, eu continuar a insistir na utilização da caneta da Paro, porque os alunos não deveriam de perder a capacidade, por exemplo, de fabricar as tintas com que escreviam. E este debate existiu a determinada altura. Mas só para concluir, para passar à minha colega de painel, gostaria de dizer que as tecnologias na escola não devem vir substituir aquilo que nós já lá temos. Ou seja, as tecnologias não devem vir substituir o livro impresso, não devem vir substituir a caneta, o papel e o manuscrito. O objetivo da integração das tecnologias é adicionar recursos, é desenvolver competências adicionais, que são as competências que hoje todos sabemos que vamos precisar no mercado de trabalho. Hoje, nem um motorista de táxi, nem uma caixa de supermercado deixa de interagir com uma plataforma digital. E, portanto, nós temos que ter os nossos filhos, os nossos alunos preparados para as ferramentas que eles vão ter que utilizar. Se bem que aqui haverá, e eu acho que irão contrapor nesse sentido, depois o fator de distração e os outros fatores associados e que os telemóveis e os tablets nos permitem fazer, mas já iremos ouvir. Antes de passar este lado, Sra. Professora. Vou falar do Net Children Go Mobile, que é realmente um projeto em que fiz parte, mas também faço parte de uma equipa YouKids Online, que vai fazer um inquérito para o próximo ano letivo também sobre a utilização dos meios digitais móveis pelos jovens e que práticas é que têm na internet. Mas, de facto, um inquérito realizado em 2014, e 3 anos é muito tempo, e isto é uma das realidades que temos de estar todos muito atentos, é que a rapidez da mudança é de tal ordem que é muito difícil, até do ponto de vista da investigação, conseguirmos acompanhar, montar o projeto de investigação, ter financiamento para fazer investigação, já é um ritmo acelerado das nossas vidas também, mas pronto. No Net Children Go Mobile, realmente, os dados que encontramos poderão ser um pouco diferentes agora, eu acredito que sim, mas que os jovens têm telemóvel, quase todos, e utilizam intensivamente, e às vezes intensivamente demais, como também, obviamente, irão falar, e bem, porque é uma situação preocupante.
mas que não utilizam na sala de aula e não utilizam nas escolas. Escolas, sala de aula, porque obviamente no recreio, no pátio utilizam. E isso é a escola fechar-se para a realidade, de facto. Em todos os ambientes da sua vida, os jovens veem os telemóveis e quer os jovens, quer os adultos, todos nós, e os professores e as professoras também, temos que aprender a lidar com esta nova realidade, ter um aparelho que tem um potencial enorme de trabalho, mas também de ligação e comunicação ao mundo exterior, que tem vantagens e desvantagens. E eu acho que isso é uma das grandes questões da utilização dos telemóveis em sala de aula, é a sensação de algum risco de perda da privacidade da sala de aula. Aliás, é interessante, quando houve as obras do Parque Escolar, uma das questões polémicas que surgiu foi uma arquitetura mais aberta, em que havia vidros, em vez de terem muitas portas, têm vidros, para tornar a sala de aula mais porosa para o exterior. E com resistências, houve quem tapasse os vidros, os telemóveis, não há janelas, não há portas, não há paredes. E há que lidar com essa realidade. Mas é a realidade que nós temos na nossa casa. Nós temos essa realidade na nossa casa. Que melhor sítio que a escola para aprender a lidar, a pensar, a refletir sobre isso. E é exatamente isso que o telemóvel, ou os smartphones, os tablets, os meios digitais móveis, exatamente, podem trazer de potencial a nível da sua utilização na sala de aula pelos professores e pelas professoras. É em conjunto que os alunos pensarem, refletirem criticamente sobre o potencial, sobre os riscos e tudo o que pode ser feito e o que é que está em causa quando se está a utilizar aquele meio. Quando se partilha uma fotografia, quando se grava qualquer coisa e se partilha. Quer dizer, pensar e refletir sobre isso. Não é simplesmente proibir. Proibir não vai resolver. Fazem às escondidas e, portanto, não se está a acrescentar nada, não se está a desenvolver competências. As competências que são claramente necessárias hoje em dia e no futuro próximo, claramente, a nível de todas as profissões. E muitas vezes se tem dito, e é verdade, a escola está a preparar jovens para profissões que ainda não sabemos bem que requisitos é que vão ter no futuro devido a esta rapidez de mudança. Agora, introduzir telemóveis na sala de aula não é assim, comecem a usar. Não, há políticas educativas, por um lado, que são fundamentais. E a mim apraz-me dizer que, de facto, o perfil do aluno que foi há pouco apresentado, realmente vai no sentido, do meu ponto de vista, vai no sentido muito positivo, nesse sentido de criar um cidadão e uma cidadã crítica, ativa na sua participação na sociedade e, como tal, as tecnologias podem ser um meio para isso. Isso é fundamental. Mas, para além das políticas educativas, é preciso haver, da parte dos professores e das professoras, uma postura diferente. Isto tem a ver com as práticas pedagógicas. Não é utilizar o telemóvel ou a caneta ou o manual. Qual é o modelo pedagógico que está por trás da minha prática? E aí é que faz toda a diferença. Se eu tiver um modelo pedagógico mais ativo e participativo e colaborativo, claramente aí este recurso de telemóvel facilmente entra sem grande disrupção. Mas aí não podemos falar numa prática instituída, generalizada, partirá da vontade e da capacidade de cada professor? Também, mas também dos modelos. Quando temos um perfil do aluno, como está definido neste momento e que vai ser cada vez mais implementado, em algumas escolas, mas é para todas, apela claramente a essa participação. Não a um débito de conhecimentos, mas sim a um construir de conhecimento, em conjunto. E esse é um dos riscos também, ou dos obstáculos que eu creio que muitos professores e professoras sentem na utilização do telemóvel na sala de aula. Por um lado, é a ideia que os jovens podem saber mais do que eles, e então eu sinto-me ameaçada no meu lugar de poder de conhecimento. E qual é o problema se souber mais e qual é o problema se me ensinar alguma coisa? Eu certamente, professor ou professora, saberei mais do que os jovens sobre análise crítica da informação, sobre pesquisa, sobre seleção, sobre criação de conteúdos, ou sobre relação com o currículo. Outro dos obstáculos muito grandes também é a centralidade dos professores. De repente, deixa de ser o professor o centro do conhecimento. No telemóvel pode estar uma informação mais atualizada que aquela que eu tenho. Ou errada. E também saber ver isso, saber analisar. Então, qual é a fonte? É fidedigna? Vamos comparar com outras fontes. Então, já deixa de ser o professor... pensamento e discussão também. Deixa de ser o professor o detentor de conhecimento, mas sim o orientador de aprendizagens. A centralidade também do professor, ou não estar já em causa, de não ser o centro, implica que há mobilidade. Estamos a falar de meios digitais móveis, quer dizer que os jovens vão ter que circular e poder circular nas salas de aula. E isso é um problema, mudar as cadeirinhas viradas para o quadro. E, finalmente, a questão das paredes e das janelas, que aí, claramente, temos todos e todas que aprender a lidar com esta realidade e a desenvolver o que se chama de literacias digitais e literacia móvel. Isto é, lidar com estes meios que entram pela nossa casa adentro e como lidar com esta questão da privacidade e com a partilha das minhas informações para o mundo inteiro, que eu depois não controlo mais. Teremos a oportunidade de discutir mais opiniões ao longo da tarde.